ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Pai do Senhor a todos, amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar do grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Vamos falar com Ele. Pai querido, Pai amado, diante da Tua grandeza que estamos, ó Pai. E muitas vezes parecemos tão pequenos, tão frágeis, mas a Tua palavra diz para nós: Tu és o maior, Tu és aquele que cuida de cada um de nós. Sabemos, Pai, que o nosso Redentor vive e Ele cuida de cada um de nós. Ele faz a mudança, a transformação. Ele faz, ó Pai, andarmos, ó Pai, em veredas. E se tivermos, ó Pai, em algum lugar que não te pertence, Ele também está cuidando de nós. Pai querido, Pai amado, aqui nós estamos, ó Pai, para que o Seu nome seja engrandecido, para que o Seu nome venha, Pai, tocar em cada vida, em cada situação, Rei da Glória, para também que cada um que está aí ouvindo, vendo, Pai, ele venha ser tocado pelo Espírito Santo, que ele também venha viver, Pai, e poder contar esses testemunhos, Pai, viver, Pai, o amor, viver a graça que o Senhor tem, Pai, viver, Pai, uma vida, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória. Viver uma vida, Pai, onde o Senhor, Pai, está no controle das coisas, no controle da nossa história, da nossa vida, do nosso coração, Pai, aonde não vive mais nós, mas Cristo vive na vida de cada um de nós, Pai, aonde somos diferentes. O Senhor disse que nós somos o sal dessa terra. Então, Pai, que cada palavra, que cada testemunho venha encontrar um filho perdido, aquela ovelha desgarrada, Pai, que saiu por algum sentimento, por palavras, situações, que ela venha ser alcançada, Pai, porque sabemos que Tu tem o poder e conhece todos os corações. Porque antes de sair a palavra da nossa boca, Pai, o Senhor já sabe o que estamos pensando, e antes de falarmos, Pai, o Senhor já sabe, Pai, aquilo que iremos falar. Então, Pai, diante de Ti agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro aos Teus filhos, às Tuas filhas, ó Pai. Se há um coração ferido, venha a cura, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor abriu a ferida e o Senhor também cura aí da glória. Se está perdido, Pai, venha ser achado, para que venha ter uma festa no céu, porque a Tua palavra diz também que quando um que não é justo venha ao Teu encontro, Pai, que reconhece o Teu amor, a Tua graça, sabe que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador das nossas almas, Pai, a festa no céu. Então, Pai, vai de encontro a eles, que eles vão ser tocados, Pai, muitas vezes com pensamentos, ó Pai, de querer se matar, querer desistir, querer separar,
Mas não, meu Pai, porque a tua presença traz paz e alegria do Espírito Santo. É isso que nós desejamos. Que o Senhor venha de encontro a famílias, que haja paz, que haja alegria, que haja milagre do teu amor, cura de enfermos, ó Pai. Diferença, Pai, nas vidas, no olhar, que o Senhor venha restaurar, Pai, a fé. Restaurar, Pai, a fé em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Restaurar o amor, Rei da Glória. Restaurar a comunhão entre os irmãos, ó Pai, entre famílias, entre amigos, Rei da Glória. Que não haja distorção, que não haja, Pai, impedimento pelo nosso inimigo, não, Pai. Que o sangue do Cordeiro venha cobrir cada um de nós, para que não haja nenhum impedimento, para que a tua palavra vá, Pai, e faça aquilo que o Senhor determinou, Pai. Porque a tua palavra não volta vazia, ó Rei da Glória. Para que se cumpra na vida de cada filho, de cada filha, aquilo que é contado aqui, os testemunhos, experiências espirituais, experiência contigo, Pai, onde tudo estava perdido, Rei da Glória, onde não havia saída, Rei da Glória. Tu abriu uma porta, tu resgatou, tu curou, Pai, tu transformou, ó Pai. Só a tua paz, o teu amor e a tua graça pode fazer isso, Senhor. Então está aqui, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado. Senta, Pai, no primeiro lugar, porque em nome de Senhor Jesus, que diminui os homens, Pai, para que a tua graça seja mais em cada um de nós. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque sabemos, ó Pai, um coração quebrantado e contrito tu não rejeitas. Então, ó Pai, que quebre todas as trevas, abra todas as portas, abra os céus de bronze, Pai, e determine, Pai, os seus anjos agora, visitar cada filho e cada filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais amados irmãos, desejamos agora em todo tempo, em todo momento, que nos dê esse privilégio de estar aqui mais uma vez, para mais um testemunho, do cuidado, do amor desse Pai tão amoroso, que nos amou primeiro. Amém. Deus venha abençoar nossos irmãos da técnica, né? O Rubem, o Daniel, nossos irmãos de bastidores, a Alessandra, a Mirella, a Robson, a Giovana, a Kátia, todos quantos vão ter nos ajudado aqui nesse trabalho, que eu possa retribuir com muita bênção, amém? E vejo conosco a nossa irmã Vanessa, filha da irmã Marisete, a Abigail, nossa palmeirense nata, a gente a Deus por isso. E hoje Deus tem algo especial para a sua vida, amém? O apóstolo aquele orou por nós, né, falando uma grande verdade, que o sangue do Cordeiro possa te alcançar e tirar do seu coração tudo aquilo que te impede de enxergar na sua presença e te convida a fazer parte, amém? Irmã Vanessa, está com você a palavra. Amém. Cumprimento a todos com a paz. Estou aqui para contar o milagre que Deus fez na vida da Abigail. Tudo começou em dezembro de 2015, quando eu descobri que estava grávida dela, uma paciente renal, né? Faço tratamento renal há 9 anos, e aí eu estava com cirurgia marcada para fazer uma retirada de uma pedra, e aí eu descobri que estava grávida da Abigail. Aí eu não pude fazer essa cirurgia. E aí a minha gravidez, assim, não foi tranquila por conta de ser um paciente renal, né? Mas aí fiz todos os acompanhamentos, tive que ir lá para desmarcar a cirurgia, aí a mãezinha falou um monte para mim, preocupada, porque eu tinha conseguido a consulta a cirurgia pelo SUS, né? E nós sabemos como que é conseguir uma cirurgia pelo SUS. Aí eu consegui a cirurgia e descobri que estava grávida. Aí volta a Vanessa lá no médico. No dia que ele marcou a minha cirurgia, eu estava grávida, mas eu não sabia. Aí eu tive que voltar no médico, falar que estava grávida. Aí eu comecei a chorar na sala, desesperada. Ele falou assim, por que a senhora está chorando? Eu falei, porque eu vou perder a minha cirurgia, né? Aí ele falou, mas quem que falou para a senhora? A minha mãe! Aí ele falou assim, não, quando que está previsto para a senhora ganhar bebê? Eu falei, em agosto. Ele, tá bom, então em agosto a senhora ganha bebê e depois a gente vem, só que a senhora vai ter que fazer todos os exames pré-operatórios de novo. Eu falei, não, tudo bem, eu não perdi na cirurgia, né? E aí fui pra casa um pouco mais aliviada. Ali comecei a fazer os pré-natal, pressão boa,
tudo bem, só o problema no rim mesmo. E aí quando eu cheguei na 32 semanas de gravidez, eu peguei uma infecção de urina muito forte. Eu fiquei com 1 milhão de leucócitos na urina. Então assim, quem entende, eu quase peguei uma infecção generalizada. Foi um caso muito sério. Aí o médico olhou para o meu esposo e falou assim, vou ter que internar ela porque ela está grávida e não tem como tratar essa infecção de urina tomando medicamento oral, vai ter que tratar na veia. Ele falou, a princípio ela vai ficar internada 1 semana, só que aí foram 15 dias, porque nada matava a bactéria, peguei aquela bactéria também, a coli, que é infecção de urina de mulher grávida, só que é uma bactéria muito resistente a antibióticos, né? E ali fiquei internada esses 12 dias, né? Com 32 semanas, aí tive que tomar aquela injeção para amadurecer o pulmãozinho, né? Do bebê. E ali fui para casa, repouso, e ali Deus cuidando de mim todo o tempo. E ali fazendo um tratamento renal e também cuidando da gestação da Abigail. E ali quando foi com 35 semanas, né, eu indo fazer um exame de rotina, ultrassom, todos os exames, né? Eu cheguei lá no consultório para fazer o ultrassom, aí o médico olhou para mim e falou assim, Dona Vanessa, a senhora está bem? Eu falei, estou. Ele, tem certeza? Eu tenho. Eu estava bem, irmãos, não estava sentindo nada. Aí na hora que ele mandou eu deitar na maca, ele viu que a minha barriga estava muito dura. Ele falou assim, a senhora está com contração. Aí eu, mas eu não estou sentindo nada. Ele, tem certeza? Eu tenho, se eu estivesse sentindo alguma coisa eu falava. E a minha pressão estava alta, estava 14/10, eu nunca tive pressão alta. Então para quem nunca teve pressão alta, 14/10 já é alta, e ainda grávida. Aí ele fez ultrassom e mexe, vira, e ele coça a cabeça. E o meu esposo lá comigo, ele falou assim, Dona Vanessa, a senhora vai ter que ir para a maternidade agora? Ele falou assim na lata. Aí eu, como assim? Eu tô com 35 semanas. Ele falou assim, então, tem um probleminha aqui. A senhora tá com líquido amniótico reduzido. Tava 5,25. E ele falou, por que a senhora vai ter que ir para a maternidade? Se esse 25 zerar, chegar no 5, a sua bebê corre risco de vida. Ele falou assim, a senhora não percebeu nada de diferente? Eu falei assim, doutor, como eu tenho infecção de urina, eu percebi que há uns 15 dias atrás eu tô fazendo muito xixi. Aí ele falou assim, não era xixi, a sua bolsa tá rompida. Eu falei, oxi? Ele falou assim, a sua bolsa está rompida, a sua bebê está sem proteção nenhuma, a senhora vai ter que correr para a sua maternidade. Como eu tinha convênio na época, eu tinha um contato da minha médica, eu já fiquei desesperado, meu esposo também. Aí eu liguei para ela, eu falei assim, doutora, aconteceu isso, isso e isso, e o que a senhora me orienta a fazer? Aí ela falou assim, vai para a maternidade agora, sua filha vai nascer hoje. Aí foi um misto, irmãos, de sentimento de alegria, porque a bebê ia nascer, mas por outro lado de preocupação, porque não tinha idade gestacional ainda, né, para nascer. Porém, lá no ultrassom ela estava com peso bom, o médico falou que ela estava com 2,750. Então, o peso, por ser uma bebê prematura, estava bom, mas era pela idade gestacional mesmo. E aí eu e meu esposo fomos imediatamente para a maternidade, né? Só que aí tem uma questão, eu estava fazendo um acompanhamento para fazer uma cesariana, né? Porque quando eu tive o meu filho, eu sofri muito, e eu fiquei com muito trauma, né? Eu sofri dele 24 horas de trabalho de parto. E como eu tinha convênio, eu falei, agora eu tenho um convênio, eu posso escolher o que eu quero fazer. E aí a minha médica só estava esperando eu fazer 37 semanas para me dar a carta para fazer uma cesariana, até por conta dos meus problemas renais, né? Só que aí a bebezinha resolveu vir ao mundo antes. E ali cheguei lá na maternidade já falando, doutor, eu quero fazer cesárea. Ela, tá bom, dona Vanessa, vamos cuidar da bebê primeiro, depois a gente conversa. Não, mas eu quero fazer cesárea. E eu comecei a bater nessa tecla que eu queria fazer cesárea. Só, irmãos, que a minha cunhada, ela foi muito usada por Deus. Ela teve um sonho, alguns meses atrás, antes de eu ter a Abigail. Ela falou assim, Van, eu sonhei que a Abigail nascia e você não sofria. Ela nascia assim bem rapidinho, sabe? Foi um parto bem tranquilo. E eu amei, então Deus está cuidando, né?
falei, Deus usa quem Ele quer para falar conosco, né? E ali, cheguei ali na maternidade com a pressão realmente alta, só que a médica falou assim, peguei uma médica muito boa, irmãos, Deus Ele cuida de nós, né? Deus Ele prepara tudo, mesmo quando nós achamos que estamos esquecidos, Deus nunca esquece da gente. E ali uma médica usadíssima por Deus, e ali eu falei, doutora, eu quero fazer uma cesariana. Ela, tá bom, dona Vanessa, só que assim, deixa eu conversar com uma coisinha com a senhora está com dilatação. É uma judiação fazer uma cesariana, porque tá tudo encaminhando para um parto normal. Aí eu comecei a chorar, mas eu não quero, eu vou sentir dor, eu sofri muito e não sei o que, aquela coisa toda. Ela, mas aonde que a senhora ganhou o seu primeiro filho? Aí eu falei onde que foi, ela, não, mas aqui não é SUS, aqui é particular, né? E começou a me acalmar, mas eu quero fazer cesárea. E comecei a falar, eu quero fazer cesárea. Aí eu falei pro meu esposo, eu quero fazer cesárea. Aí a médica, calma, dona Vanessa. E ali ela falou assim, olha, a sua bebê, por ser uma bebê prematura, uma cesariana vai ser muito ruim, porque o parto normal, a criança ajuda a mãe e é até bom também para os pulmõezinhos, né? Aí ela pegou na minha mão e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo aqui com a senhora. Agora são 10h30 da manhã. Se até meio-dia a sua filha não nascer, eu faço uma cesariana na senhora. Ai, tá bom, a senhora faz mesmo. Faço, ela, irmãos, e assim, ela pegava na minha mão e passava a mão assim em mim, fica calma. E o meu esposo, calma que vai dar tudo certo. Irmãos, e para honra e glória do Senhor, eu comecei a sentir as dores fortes, 11 horas da manhã, quando foi 12h30, Abigail nasceu. Foi assim, foi o trabalhar de Deus. Tanto é que se alguém perguntar para mim como que foi o parto dela, eu não lembro, porque eu não tive dor. Agora, pergunta do Juan como é que foi, do meu filho. Eu lembro até hoje, cada detalhe. Né? Então, assim, Deus realmente cuidou. Aí ali nasceu com 2,950, com 46 centímetros, uma bebê saudável, pequenininha, porém com peso bom. Ela foi para o quarto comigo. Ela foi para o quarto comigo, porque estava tudo bem, os pediatras fizeram tudo que tinha que fazer. E o pediatra ainda falou para o meu esposo, nossa, ela por ser uma bebê prematura, ela nasceu com um peso muito bom, ela nasceu com um peso de criança de 9 meses. Se a sua esposa tivesse chegado até o final dessa gestação, ela ia nascer bem grande, bem mais gordinha. E aí foi tudo bem, irmãos. Ela nasceu numa quinta-feira, ela passou comigo no quarto, passou a noite comigo no quarto, a madrugada, tudo bonitinha. Quando foi na sexta-feira, né, que o meu irmão chegou lá para me visitar, ele e o meu esposo perceberam que a Abigail estava roxinha. Ela estava roxa, as mãozinhas roxas, os lábios roxos e os pezinhos roxos. E muito geladinha. Aí foi chamar a enfermeira, foi aquela correria, né? A enfermeira foi fazer os socorros com ela. E daqui a pouco a enfermeira volta sem a Abigail. Aí eu já entrei em pânico, né? A enfermeira falou assim, mãezinha, olha, a sua filha não está bem, mas não é nada grave, que elas falam assim, né? Não é nada grave, mas a gente teve que levar ela para a UTI. Aí eu já comecei a chorar, desesperada. Ela falou assim, calma, isso é só um dia ou dois, né? Eu falei, mas o que aconteceu com ela? Ela falou assim, ó, nós não sabemos ainda, mas ela está com a saturação muito baixa e a gente vai ter que internar para investigar o porquê. Aí começou aquele choro, né? Só que assim, irmãos, a gente chora porque nós somos carnais, né? Mas a gente tem a nossa confiança em Deus. Nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós e cuida dos nossos também, né? Só que esses dias foram, na verdade, 12 dias de internação. E o que aconteceu? Descobriram que ela teve, como eu estava com a minha bolsa rompida há 15 dias, e eu peguei essa bactéria, então ela teve contato com tudo de ruim do meu organismo, porque ela estava sem proteção. A bolsa protege o bebê de todas as impurezas do nosso organismo. E como essa bolsa estava rompida, ela teve contato com tudo. E aí ela ficou sem ser amamentada, não pude amamentar ela só não foi entubada, irmãos. Ela não chegou a ser entubada, mas ela ficou na UTI, sendo monitorada, cheia de aparelhinhos, com sondinha. Estava sendo alimentada somente
eu tirava o leite para dar para ela, só que ela ficou uma semana mais ou menos sem poder nem tomar o leite. Por quê? Ela estava saindo muita secreção do estômago dela. Estava muita secreção. Então os médicos falaram assim, não dá para misturar o leite com essa secreção. Então ela só estava sendo alimentada com o alimento deles lá, na veia. E aquilo foi um sofrimento, irmãos. Aí o hospital ainda me segurou mais um dia, porque assim, quando é parto normal, eles deixam você só 2 dias. Mas aí, isso também foi o trabalhar de Deus. Eles me liberaram mais um dia para eu ficar lá com ela. Só que chegou a hora de ir embora. Irmãos, essa é a pior parte. Porque você vê todo mundo indo embora com seus bebês, né? Eu com aquele monte de bolsa no hospital, tudo rosa, tudo preparado, tudo lindo, maravilhoso. E aí você vai embora ali, né? Sem o seu bebê. Eu fui embora, assim, com aquela confiança em Deus, mas eu não tinha certeza que a minha filha ia voltar para casa. E aí, irmãos, fui embora, todos os dias eu ia lá, ela nasceu lá em Mogi, eu fiquei indo todos os dias lá no hospital para amamentar ela, para cuidar dela, né? Não podia ficar, até porque eu estava de dieta, não tinha como ficar lá. E aí o médico, um belo dia, chegou para mim com meu esposo e falou assim, eu não dou 3 dias para essa criança. Porque eu já vi casos assim e a criança não dura 3 dias. Desse jeito, irmãos, muito frio. E o meu esposo, sendo pai de primeira viagem, eu tinha que acalmar ele. Só que quando eu estava longe dele, eu entrava no banheiro, eu me acabava de chorar para não mostrar para ele que eu estava também enfraquecida. Só que aí, irmãos, Deus foi agindo, Deus foi trabalhando, nós fomos orando, intercedendo, né? Só que teve um dia que nós tomamos um susto. O hospital ligou, mas era para falar que ela tinha saído da UTI, que ela tinha ido para o quarto. Era para levar a roupa. Aí a enfermeira só falou assim, ó, traz roupa para bebê, só que a ligação caiu. Irmãos, a gente entrou num desespero, a gente pensou que ela tinha falecido. Porque não ligaram mais para falar, só falaram que era para levar a roupa. Então você já imagina o que é, para levar a roupa, que é para preparar o funeral. E eu cheguei lá no hospital desesperada, chorando, tremendo, e tinha falecido um bebê do lado delas. Eu não vi ela na cama, pronto, minha filha morreu, e foi aquele negócio. E eles, calma, mãezinha, sua filha não está aqui na UTI, ela foi para o quarto. E assim, irmãos, milagrosamente, Deus colocou as mãos na vida da Abigail, e realmente, não foram 3 dias que o médico falou, né? Ela vai fazer agora em julho 9 anos de idade, né? Deus entrou com providência na vida dela, Deus cuidou, ela ficou com quando ela nasceu, ela ficou com algumas sequelas, que foi o refluxo, né? Ela teve refluxo até os 3 anos de idade, não foi fácil, foi muito difícil, várias vezes ela se engasgou, né? O aniversário dela de 1 ano eu fui fazer, ela já estava com 1 ano e 1 mês, porque ela ficou internada, ela teve 3 internações em 1 ano. Então, quando nós fomos fazer a festinha dela de 1 ano, ela já estava com 1 ano e 1 mês, porque a festa foi cancelada 3 vezes. Porque ela ficou com algumas sequelas, sendo acompanhada pelo pneumologista, pelo pediatra, né, pela fono, fisioterapeuta, com tudo, né? E hoje eu estou aqui para contar o milagre que Deus fez na vida da Abigail. Porque assim, irmãos, eu realmente, estou sendo bem sincera, eu tinha confiança em Deus, mas eu não tinha aquela certeza que a minha filha ia para casa, porque o médico realmente desenganou ela, né? Mas como a palavra de Deus fala, quem dá a última palavra é o Senhor. O médico desenganou, o médico falou, e ele ainda falou assim para mim e para o meu esposo, vocês acreditam em alguma coisa? Eu falei, sim, nós somos cristãos, eu acredito em Deus. Ele, então você pega com Deus aí, porque sua filha ela não vai passar de 3 dias, né? E no dia que ela teve alta, foi uma felicidade lá no hospital, foi uma alegria muito grande. Eu saí com ela ali, né? Ali nos braços, com a minha bebê, chegar em casa, poder amamentar, ver o bercinho, as coisas dela tudo arrumadinha. E eu só chorava, irmãos, de gratidão a Deus, porque eu falei, Senhor, muito obrigada por não ter levado a minha filha. Porque, irmãos, Deus, Ele é o dono do tempo. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas Deus tem um propósito na vida da Abigail. E Deus tinha um propósito também nas nossas vidas com esse testemunho para levar a outras pessoas que talvez estejam passando por esse mesmo processo. Eu não sei o que você está passando neste dia, eu não sei se você tem
um diagnóstico de morte, eu não sei o que foi falado para você, mas o que eu tenho para te falar, que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, Ele é o Deus do impossível, a última palavra é dele, e da mesma forma que Deus fez na vida da Abigail, Deus vai fazer na tua vida e na vida dos seus. Então eu estou aqui hoje, nesta noite, para agradecer a esse Deus o grande livramento que Ele deu para minha filha. Talvez se eu não tivesse ido fazer esse exame de rotina, a minha filha ia morrer no meu ventre e eu nem ia saber. Porque, irmãos, onde já se viu você com uma bolsa rompida, 15 dias você não perceber? Porque do meu filho, a bolsa foi rompida no hospital. Então, eu nunca passei por isso. Então, eu não sabia. Como eu tinha muito histórico de infecção de urina, eu achava que eu estava fazendo muito xixi, mas não era. Era o líquido amniótico que estava indo embora. Então, Deus cuidou dela no meu ventre e Deus tem cuidado a cada dia. E hoje está aqui, ó, a minha bênção. Né? Em julho ela faz 9 anos de idade. E tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Eu tenho só um comentário para fazer, né? Faça então. O médico não errou, não. Sim. 3 dias não errou, não. Porque um dia na presença do Senhor não é nem dia assim. Então está tudo certo. O médico não errou, não. O médico é bênção. O médico está ali, ele é ser humano e é ciência, né? Esquece um pouco de Deus. Bem, você contou, você fala bem, né? Você contou com bastante detalhes, até palavras difíceis aí que eu nem vou lembrar. E pense, fala bem, bem lembrado. Quando você estava com esse problema renal, tá tudo marcadinho para você fazer essa cirurgia, aí vem a notícia que você está grávida. Detalhe um pouquinho mais esse tempo, você pode, né, porque não foi fácil assim, você descobriu, foi no médico e cancelou, não, deve ter tido uma conversa, deve ter tido algumas coisas, a mãe assustou, né? Acredito que na época também tinha um vô, né? Sim. Então conta um pouquinho mais sobre isso aí, detalha mais para o povo entender o que você passou e como você foi entendendo isso e foi depois entendendo que era Deus que estava nesse projeto. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu tinha marcado a cirurgia porque assim, 9 anos com problema no rim. Né? Eu teve uma época que eu até procurei a Record, né? Porque ninguém estava resolvendo o meu problema. Então essa pedra ficou muito tempo dentro de mim e ela só foi crescendo. Né? E aí, por eu tomar muito antibiótico, tomava muito antibiótico, então cortou o efeito do anticoncepcional. E eu não sabia, e ali eu engravidei dela. E foi um misto assim, porque você pensa, você esperando uma cirurgia há mais de 4 anos, aí quando sai a cirurgia você descobre que você está grávida, né? Então assim, Deus ele cuidou, por quê? Para vocês entenderem melhor. Eu não perdi a cirurgia, né? Porque realmente depois eu fiz a cirurgia, quando ela estava com 6 meses, eu fui fazer a cirurgia, fiz a retirada lá da pedra, e Deus cuidou de mim na minha gravidez também. Foi de risco por conta disso, né? A pressão subia, né? E graças a Deus que eu consegui chegar às 35 semanas, porque com 32 semanas eu fiquei internada dela. Então os médicos, eu cheguei numa fase, pastor, que as minhas crises renais eram tão fortes que eu tinha que tomar morfina na veia. Nenhum remédio melhorava, era só morfina. Só que aí teve um dia que o médico falou assim pra mim, como que eu vou dar morfina, você grávida, eu vou matar sua bebê. Então eu tomava Buscopan, mas era igual água, não resolvia. E eu grávida dela, eu tive várias crises renais. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram crise renal. É terrível. É terrível. Agora você pensa, você com crise renal e grávida. Quando ela mexia, doía tudo, porque era terrível, era terrível. Só que eu tinha aquela confiança que Deus ia cuidar dela. Porque eu falava assim, não, se Deus permitiu essa gestação, Ele vai cuidar de mim. E Ele cuidou mesmo, pastor. Ele cuidou. Na hora que você detalhou, olha como que mudou.
contou, né? Ela já falou da situação que passou, já detalhou mais coisas, quer dizer. Aí agora a gente começa a extrair mais os detalhes. Agora. Tudo que você falou aqui é bem interessante, porque você deixou bem claro que o seu primeiro filho, o Luan, né? Que é pequenininho, né? Aquele parto, nessa época você já estava na igreja, já conhecia o Senhor? Sim, eu sirvo a Deus, pastor, desde criança. Minha avó me levou para a igreja, eu tinha 3 aninhos de idade. Eu me batizei com 12 anos, então eu sempre servi a Deus. Então vamos lá, né? A partir desse princípio que você falou aqui agora. Você deixou bem claro que no Luan você, sofreu bastante, né? Tanto é que você lembra tintim por tintim, caia dentária, porque ficou marcado no seu coração, né? Sim. E com a Gabi já foi diferente. A Bibi, né? A Abigail, que é mais fácil, né? Já foi completamente o contrário, né? Foi um parto mais tranquilo, Deus, né? Você já estava mais... Realmente Deus fez o que minha cunhada falou. Só que em contrapartida, ainda ficou a lembrança daquilo. Você falou, eu sabia que Deus ia cuidar, mas ainda não tinha certeza do meu coração, porque aquilo que ficou no passado ainda gerava em você a dúvida e a incerteza. E quando você teve a criança, que Deus abençoou, que nasceu, o médico falou, se protegia muito. Tudo isso que você entende que você pode ver que realmente Deus ele te ensinou algo muito importante que você talvez não tivesse naquele tempo, mas amadureceu, que era realmente a confiar no Senhor. Sim. Sim, porque assim, pastor, eu nunca tinha passado uma experiência dessa. Já vivi muitos milagres, mas esse, para mim, foi o sobrenatural, porque realmente nós todos vimos a mão de Deus. Porque quem foi lá no hospital visitar ela, todo mundo falava, né? E o meu pai, ele nunca foi em hospital, mas ele fez questão de visitar, porque ele falou assim, e se Deus levar a minha netinha? Então ele teve o prazer de segurar ela no colo, de ver, né? Então todo mundo teve essa preocupação de ir, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Como eu falei, era um misto de sentimento. Eu confiava em Deus, mas ao mesmo tempo tinha aquela parte da carne, que a gente falava assim, eu tenho orado a Deus, mas e se Deus quiser levar? Porque a gente ora para que seja feita a vontade de Deus, e a gente nunca sabe qual é a vontade de Deus, a gente só sabe que é boa, perfeita e agradável, né? E eu falei, e se Deus achou graça e quiser levar? Então eu já tinha que começar a cuidar de mim, a cuidar do meu emocional, para também cuidar do meu esposo, para também dar força para ele. Então um dava força para o outro, embora que os dois acho que desmoronava ali em certo momento, mas era o momento de nós nos apegarmos a Deus. Então foi o momento que a gente mais se apegou a Deus. E mais conheceu o amor do Pai. E mais conheceu o amor do Pai. Um detalhe que você não citou aqui, tipo, no cálculo renal, tinha risco de você também vir a óbito nessa situação toda ou não? Livre de cálculo renal? Eu em si não, mas a Abigail sim. Abigail sim, por conta da bolsa que estava rompida, dessa bactéria que ela pegou. Os médicos não sabiam que tipo de bactéria que é, porque eu peguei uma bactéria, mas depois eles estavam investigando qual foi a bactéria que ela pegou. E essa bactéria já foi direto para o estômago dela. Então, assim, pastor, foi uma coisa muito séria mesmo. Eu gosto de que você realmente vê como Deus é maravilhoso. Ele permite situações que acha que é louco, eu falo, Deus. Porque, com certeza, mas Senhor, você não está vendo que eu estou orando, que eu estou clamando, os irmãos orando, buscando. Sim. A Deus, ele permite para mostrar o quão grande é o amor e o cuidado dele, para nos ensinar principalmente. Sim. Bom que hoje veio aí um youtuber, né? Uma jovem, né? 9 anos de idade já. E assim, e Deus é tão lindo, pastor, que tudo que ele faz é perfeito. Ninguém dá 9 anos para essa menina. Porque ela está com um tamanho bom, ela faz acompanhamento, né, com a pediatra, ela está com um tamanho bom, ela está com um peso bom. A médica falou que ela está com um tamanho de criança de 10 anos já. E ela ainda vai fazer 9 em julho. Então ninguém acredita que ela é um bebê prematuro. Então até isso Deus cuidou. Porque geralmente as pessoas falam, um bebê prematuro é magrinho, né, franzidinho. Ela não. Ela era um bebê gordo, né, mãe? Ela era um bebê gordo, bochechuda, ela era muito gordinha. Ela não tinha cara de um bebê prematuro. Então, até nisso, Deus cuidou. Quando eu falava que ela era prematuro, ninguém acreditava. Porque ela era muito gorda. Eu fico olhando as fotos dela, eu falo assim, meu Deus, como que eu aguentava segurar a Abigail? Ela era muito pesada, ela era muito gorda.
Aí esquichou. Esquichou. Aí agora ela é magrinha porque cresceu, né? Eu fico aqui, né, com as dúvidas. Tem duas que eu vou tirar. Pode perguntar. A primeira é a sua primeira gestação. Não teve nenhum problema, tirando o final, que você foi muito doloroso, né? 24 horas, é complicado isso. Foi normal, não teve nenhum problema, você não tinha problema renal nessa época, foi tranquilo, sem ter os mesmos problemas que ela? Como foi a sua primeira gestação? Então, a minha primeira gestação foi tranquila. Embora o Juan também quis nascer antes da hora. É tipo, tu sabe. Ele quis nascer antes da hora também, mas aí foi por conta que eu estava entrando de trabalho de parto. Eu mesma, era o meu organismo mesmo. Não que eu tinha algum problema já renal, eu não tinha. É que eu também peguei infecção de urina e ali adiantou o trabalho de parto. Aí eu fiquei internada para segurar ele uma semana. Só que dele eu entrei em trabalho de parto com 35. Aí ele nasceu com 37. Aí consegui segurar, mas fora isso foi tudo bem. Só foi esse caso que ele era meio apressadinho mesmo. A outra é assim, eu prezo muito, né, gosto de escutar muito a união, a família, a marido, o pai, a mãe, a avó. Como foi essa época em que você estava grávida da segunda menina, essa coisa linda, a Abigail, até seu nome está lá na Bíblia. Eu estava lembrando aqui, Paulo falou muito de Abigail. Lembrando aqui, ó. Como que nessa fase que você pegou toda essa enfermidade, toda essa infecção, eu quero saber assim, os detalhes, como foi que a família, porque pai, mãe, marido, irmão, como que era, como eles te apoiaram, como foi o relacionamento de vocês nesse momento? Qual a importância da família nesse momento? Então, pastora, a importância, aliás, a família foi muito importante, né, nesse momento, né? A nossa família, ela é muito unida, né? Todos nós servimos a Deus, com exceção do meu pai que não servia, mas era conhecedor da palavra. E foi um momento assim que todos nós nos unimos, ficou todo mundo preocupado, todo mundo entrou em oração. O meu pai, ele não vinha na igreja, mas ele orava muito, ele tinha os momentos dele de falar com Deus, né? E nós ficamos bem unidos nessa época, porque todo mundo ali se condoeu com a minha dor, minhas tias, minhas primas, né? Minhas tias chegaram aí lá no hospital também, prestaram ali a solidariedade, né? E então a nossa família ficou muito unida e apreensiva, né? Ao mesmo tempo que tinha união, tinha apreensão, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E eu só tenho que agradecer a Deus a família que eu tenho. Eu nasci na família certa mesmo, tinha que ser essa família mesmo, né? Ali é pau pra toda obra. Família né? Gustavo Pérez. Ali é assim, ó, vocês podem até brigar, mas não mexe com ninguém da família, que todo mundo toma as dores. Eu acho que toda família é assim, né? Então foi um momento que a gente ficou muito unido, né? E o meu pai, ele gostava muito de criança, mas menina era o ponto fraco dele. Então quando a Abigail nasceu, o Juan foi o primeiro neto. Então foi aquela coisa, aquele negócio, ele foi filho único durante 11 anos, né? Então, durante 11 anos só tinha ele de criança. Depois de 11 anos veio a Abigail. Então, quando o meu pai soube que ia ter uma netinha, ele chamava ela de Neguetinha, né? Carinhosamente, ele chamava ela de Neguetinha. Então, ele ficou aquele vô mais babão do que era com o Juan. Entendeu? Com o Juan ele foi bem babão. Só como o Juan já era grandinho, já tinha 11 anos, então foi toda a atenção para ela. A atenção que ele tinha já teve. Já teve. Eu brinco com ele, eu falo assim, Juan, para de ser ciumento, você foi filho único durante 11 anos, agora é a vez dela. É importante na família, é importante a união, é importante o apoio, né? Isso é maravilhoso. Isso também é preparado para Deus, né? Sim, sim. Uma pergunta assim, Ai, meu Deus. A próxima depois que você vai fazer, eu vou partir e deixar a minha que eu vou indo fazer. Aí sim, aí ninguém se poder. Você não pode deixar, tu já vai pensando. É mais fácil. Tudo isso que você viveu, né, todo esse processo, pelo que eu pude entender,
ele trouxe para você com certeza mais maturidade, com certeza, e mais confiança. O que você pôde, que você conseguiu adquirir de tudo isso que você vivenciou? Esse processo tão assim, doloroso, né, pelos problemas que você tinha, pelas palavras que você viu no hospital, mas o que isso trouxe para você de maturidade? Assim? O que amadureceu dentro de você como pessoa, como mãe, como filha, como cristã? O que trouxe de bem para você do que você passou? Ó, pastor, o senhor já falou tudo, a maturidade, porque uma pessoa que passa por um processo desse, se ela não amadurecer, independente se serve a Deus ou não, mas nós que servimos a Deus, é tudo em prol do reino, né? Então, assim, foi a maturidade e a confiança realmente em Deus. Não que eu não confiasse em Deus, eu sempre confiei em Deus, mas é como eu falei, eu nunca tinha vivido algo sobrenatural. Milagre todos nós vivemos, mas às vezes tem aquele milagre que é sobrenatural. É Deus ali agir naquilo que você acha que não vai ter vida, né? É trazer esperança àquilo que não existe. E foi o que aconteceu. Deus trouxe esperança, né, para uma sentença de morte. Porque era o que nós tínhamos recebido, uma sentença de morte. Era descrédito. E nós levamos todas as nossas confianças a Deus. E eu sou grata a Deus por Ele ter atendido e ter respondido. Porque é como eu falei para o Senhor, Ele poderia muito bem não ter ouvido. Aliás, ouvido as nossas orações, Ele sempre ouve, mas a diferença é atender. Ele não só ouviu a nossa oração, Ele atendeu. Ele trouxe a Abigail para nós. Ela foi promessa de Deus, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer esse Deus por eu ter passado por esse processo. Foi doloroso? Foi. Mas talvez se eu não tivesse passado por isso, pastor, hoje talvez eu não seria a pessoa que eu sou. Hoje talvez eu não teria a fé que eu tenho. Hoje talvez eu não teria as experiências que eu vivi com meu Deus. Então, foi amadurecimento e fé. Porque a fé realmente é aquilo que a gente não vê, mas que a gente acredita que vai acontecer. Desculpa, só complementar, porque a gente está aqui falando testemunho, né, de algo que Deus ele ouviu, ele fez. Só que tem muitas situações que a gente vê, né, que Deus ele muitas vezes prefere levar. E aí que é complicado, quer dizer que Deus não quis ouvir, não. Porque o propósito do Senhor para cada vida é diferente. Entendeu? E o que eu acho bem interessante é o que você falou, né? Talvez se não fosse tudo isso hoje, você não teria também, com certeza, ter essa maturidade que tem hoje. Por quê? Porque a criança veio, está crescendo, então são fases que vai ser passado. Por exemplo, você já está de maior, não era pequenininho, daqui a pouco esticou. Por acaso, esse Juan é o netinho da vovó? Ele mesmo. É o ciúme da vovó. É o ciúme. Gosto muito dele, menino muito educado. Por quê? Porque hoje, né, você tem esposa, tem sua família. Então, hoje, quando a gente vê os problemas dentro da sua vida, tem uma mente mais madura. Já sabe, Senhor, sabe como buscar o Pai. Então, tudo isso é para Deus realmente nos forjar, para a gente poder servir de referência para quem está convivendo com a gente, para quem nos acompanha, quem vive conosco. Entendeu? Igual eu falei, você talvez esteja aqui agora, talvez está com algum problema de dificuldade, sabe, Deus ele pode. E quantos não recebem a palavra, é não sei o que lá, e em vez de desistir de acreditar no Senhor? E por isso de acreditar no Senhor, me grimina no coração e a pessoa para de crer na fé. Porque agora eu já falo, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus. Tanto coisas boas, como coisas ruins. A coisa boa é que é uma jovem linda. O único que foi a aprovação, dificuldades, aquilo outro, mas de todo que a gente pode ver que o Pai está em tudo. Faz essa pergunta. Minha pergunta é o seguinte: como foi para você, para o seu esposo, receber assim, na lata o diagnóstico assim, de morte da sua filha? Né? E o que você tem a dizer às pessoas que nos assistem que pode estar passando pela mesma situação que você passou? Então, fácil não foi, né? Porque quem quer receber um diagnóstico desse, né? Você ali, é como eu falei, não foi uma gravidez planejada. Porém, se Deus mandou, né? Então nós estávamos curtindo, né? O momento. Então, fácil não foi.
você receber um diagnóstico desse assim. E os médicos, eu não falo todos, né, que tem médicos que são enviados por Deus. A que fez o meu parto mesmo foi uma. Mas tem médicos que não têm sensibilidade nenhuma, né, são frios. Eu não sei se é porque também eles lidam com isso todos os dias, né? Então, não sei, tem alguns que são muito frios. Mas foi um diagnóstico assim, foi muito difícil. Nós choramos muito, né? Mas a gente sempre orava que fosse feita a vontade do Pai, né? E o que eu tenho para falar para quem estiver passando por um problema desse ou algo parecido, confie em Deus. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve, né? Mas uma coisa que o pastor Devânio falou que é muito importante, às vezes o processo que Deus tem para um não tem para outro. Então, se por um acaso você estiver orando, né, pela vida de alguém que está no leito de morte ou por algum diagnóstico, né, que não é do seu agrado, e Deus não fizer, não é porque Deus não atendeu a sua oração, né? É porque era o propósito de Deus. Aí você pode falar assim para mim, mas é muito fácil você estar falando isso para mim agora, sabendo que a sua filha está aqui, né? Mas não cai uma folha d'árvore se não for permissão de Deus. E nós temos que entender que a vontade de Deus, ela não é para ser questionada, ela é para ser aceita, mesmo que doa, mesmo que... Porque eu passei por isso, eu passei por um diagnóstico de morte na vida do meu pai, na época lá do Covid. Deus curou tantas pessoas, mas não curou meu pai. Então, né, porque Deus não tinha propósito naquele momento com ele. E Deus esteve comigo na vida da Abigail. Então, não se desespere. Né, se você estiver passando por algo parecido, confia em Deus, peça para Deus te dar estrutura, porque nós precisamos estar estruturados e enraizados em Deus, porque independente do que vai acontecer, se nós estivermos firmados em Deus, até quando chega o luto a gente consegue passar. É diferente o processo, né? A gente entende isso, que a palavra está mais enraizada. Até o luto, a gente consegue passar, vai doer, vai, porque fica o sentimento, mas o mais importante é que a gente sabe que Deus está nos fortalecendo. Porque, só que também esse gancho, eu lembro que quando o Renan estava hospitalizado, eu também, se for da igreja que apareceu lá no hospital, ele não estava hospitalizado também, e o Renan também estava ruim, estava mal, estava muito mal, estava parecendo um japonesinho, um xixudo demais. Cérebro, né, devido ao problema do pulmão dele. Então, tipo, não estava tendo reação. E tinha uma criança que estava lá, uma adolescente, uma jovem. E quando eu estava nesse dia, foi assim, muito marcante, né? E tipo, e a família dela estava ali buscando por ela, ela até da igreja, isso e tudo mais, só que Deus levou aquela criança. E a mãe ficou com ela, quando a mãe foi em casa, tipo, tomar, né, a criança na vida lá. Tipo, eu vi aquilo acontecendo, sabe? Não tem palavra para explicar, mas a gente sente aquele negócio. E tipo assim, é ruim, né? Você uma desesperada, minha filha, estava no tempo e Deus quis levá-la. Só que a Bíblia fala que a gente não está Deus falou, né, que não tem 3 aflições, mas tem de igual maneira. Então você falou, e se Deus levasse a sua filha? Como é que seria? Exatamente. É que realmente você estaria girado, assim, que a gente não sabe disso, mas ele sabe. E é uma prova real que o mais importante para a nossa vida, irmãos, é a gente ter a palavra em nós enraizados. A gente não sabe de nossa manhã. A gente não sabe o que Deus nos tem reservado nessa caminhada. E o importante, você falou, eu achei muito bacana, que o seu pai pôde ver a criança, né, participar com ela, aproximar ela muito. Então, tipo, não tem um tipo de remorso, tá? Até nesses pequenos detalhes, ele cuida. Entendeu? Ela, né, poderia ter 3 dias, né, pelo médico, indo para 9, e o seu pai não quiser ir para ele. Entendeu? E como é que foi para você, né, você quer ver, mas você chegou a fazer tipo assim, pô, mas se eu for minha filha, meu pai, teve esse pensamento dentro do seu coração? Não. Nunca teve, pastor, porque, como eu acabei de falar, a vontade de Deus, ela tem que ser aceita, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, e não questionada. Então, a gente nunca questionou,
né? Claro que às vezes assim, vinha aquela revolta por ter falecido em 5 dias, né? Porque meu pai faleceu em 5 dias, né? E a minha avó, né, que faleceu tem 1 ano atrás, ela ficou 36 dias entubada de Covid. Ela ficou 36 dias entubada, ela teve infecção generalizada, ela teve 2 paradas cardíacas, ela já tinha quase 80 anos. E naquele momento, Deus deu uma segunda chance para ela, né? E para o meu pai, você vê, ele não teve nada disso. Foi na hora da intubação que ele faleceu. Mas em nenhum momento passou isso. Por quê, irmãos? Talvez se eu tivesse feito isso, eu estaria sendo ingrata com Deus. Né? Porque por mais que era o meu pai, eu amava o meu pai, a vontade de Deus, ela foi feita. Então seria também assim, muita... qual é a palavra? Seria muito individualismo meu também, querer que Deus também curasse o meu pai, que Deus salvasse o meu pai daquela enfermidade. Eu já tive, né, um milagre, né? Não que não seria bom se Deus tivesse feito com meu pai, lógico que seria, eu não vou ser hipócrita de falar, eu poder estar contando aqui 2 milagres que Deus fez, né? Mas Deus não quis fazer 2, Deus quis fazer um só. E é esse um que eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque, irmãos, eu não sei qual é a dor de perder um filho, mas eu imagino que deve ser a pior dor do mundo. Independente da idade que seu filho tenha. Né? Independente se foi na barriga, se você teve um aborto espontâneo, ou se ele nasceu, né, e faleceu em seguida, independente, a dor é a mesma. A diferença é a convivência com seu filho, mas a dor é a mesma. Eu acredito que seja isso, né? Espero que nunca venha passar por isso assim tão cedo, né? Mas que a confiança em Deus a gente nunca pode deixar de perder. Porque, pastor, se a gente perder a confiança em Deus, aí começa a vir os questionamentos, aí começa a vir as murmurações, e isso tudo desagrada a Deus. Porque Deus, ele olha de lá de cima e ele fala, mas filho, eu tenho feito tanta coisa, né, por você, agora eu resolvi levar, não quero deixar com você. Não porque ele é um Deus ruim, mas é porque a vontade dele precisa ser feita. E tudo tem um propósito, né? Então, com a morte do meu pai, foi um propósito. Deus ter dado a vida novamente para Abigail também está sendo um propósito. Então, tudo tem um propósito. E quando a gente entende isso, que tudo é um propósito, fica mais fácil de nós entendermos as coisas. Fica mais fácil da gente passar pelas provações e saber, não, hoje eu não estou entendendo, mas lá na frente eu vou entender. Então, você, desde o começo, falou que vai para a igreja desde cedo, né? Sim. Está sempre na igreja. Eu queria saber que nesse processo todo, qual foi a importância da igreja, uma outra família nossa, na sua vida? Como que foi o relacionamento com a igreja, o pastor, membros, amigos, né? Como foi bom, foi ruim, como foi eles na vida de vocês? Foi muito bom, pastor, porque se eu não tivesse o apoio dos irmãos, né, da igreja, talvez eu não teria conseguido passar. Porque quanto mais apoio e quanto mais rede de apoio nós tivermos, é mais fácil da gente passar pelas coisas. Então, teve o apoio da família carnal, que é a minha família, e teve o apoio da família espiritual. E não estava só a nossa igreja orando, o corpo de Cristo orando, porque a palavra de Deus, ela fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então tinha o corpo, e é aí que faz a diferença. Então, talvez se eu não tivesse essa família espiritual para também me dar o suporte, talvez eu não teria conseguido passar. Porque tem muitas pessoas que fazem bobagem, que tiram a sua própria vida, porque muitas vezes não tem alguém para cuidar de você espiritualmente. E eu tive de todos os lados. Eu tive pessoas de vários ministérios que me ajudaram, então eu não estava literalmente sozinha. Eu estava com aquele povo que estava cuidando de mim. Porque tem pessoas que ficam sozinhas literalmente. Eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha em questão nenhuma, tanto de família espiritual como de família carnal. E foi o que me ajudou a passar por esse processo. E foi muito importante. A igreja tem uma função muito importante nesses momentos que nós passamos por esses momentos assim difíceis, né, tristes. E agora, pensando em tudo, né? Todos os médicos,
todas as situações foi preparada por Deus, por que não aquele médico que falou que era só 3 dias também não foi preparado? Por que não ali ele não estava forjando você e sua família? Usado por Deus, para ver se ia sair uma murmuração da nossa boca. Um outro caso que você também falou que queria um milagre. Por que não o seu pai também? Questionamento. Sim. Não. Por que não na hora que o seu pai também, que ele ficou 5 dias, também não foi um milagre? Porque a pessoa pensa assim, Deus ele é bondoso, porque nós vamos, uma hora a gente vai. Sim. E 5 dias não é melhor do que 6 meses, 7 meses, 3 meses, sofrendo, e ali a gente só vai, e Deus, ele acaba fazendo um milagre dele, reduzindo aquela dor que a gente tem. Não que a gente queira aquilo, mas a natureza nossa é essa. Sim. Será que ali ele não fez o milagre dele e reduziu para que vocês não sofressem mais do que vocês estavam sofrendo? Então, o senhor entrou num ponto muito importante. O meu pai, ele sempre falou assim para Deus, que ele não queria ficar em cima de uma cama dando trabalho para ninguém. Desde quando eu me conheço por gente, eu ouvia o meu pai falando isso. E Deus fez o que ele quis. Porque a gente não pode dizer que é um milagre também? Então, é um milagre. Porque aí, ele não deu trabalho para ninguém. Deus levou ele em 5 dias, creio eu. Eu não posso falar que teve sofrimento ou não, mas eu acredito assim, não teve um sofrimento prolongado, né? Ele não deu trabalho para ninguém, né? Então Deus fez a vontade do meu pai. E no caso da sua avó, de 80 anos, que foi um mês, o sofrimento da família não foi maior? Foi. E o resultado não foi o mesmo? Foi, porque então, ela ficou um tempo conosco, mas no ano passado ela faleceu. Entendeu? Então diga assim, o senhor também ali, ó, ele não forjou algo que tinha que forjar na família? Porque naquela pessoa, ali naquele sofrimento, ali não uniu mais a família, ou fez com que a família tirasse algumas arestas na situação, porque a família se une, né? Será que ali Deus usou ali para unir mais a família, em pró dessa união que você fala? Então, pastor, hoje a gente consegue entender o seguinte: o meu pai era uma pessoa afastada da igreja, né? Nunca foi batizado, mas o meu pai foi criado na igreja. Ele nasceu 31 de dezembro, quase numa vigília. Ele foi criado na igreja, porém, ele nunca conseguiu se firmar com Deus. Ele era uma pessoa muito difícil, ele via muito erro de igreja, né? E Deus sempre usou pessoas para falar com a minha mãe que Deus ia fazer o seguinte: Deus ia salvar o meu pai, mas ia recolher. Né, mãe? Deus sempre falou isso. Então, Deus preparou a gente. Porque é melhor, pastor, uma pessoa, Deus levar ela salva, do que ela ficar se perdendo no mundo. E se o meu pai tivesse ficado no mundo, ele ia se perder. Então, Deus achou por bem salvar e recolher. A minha avó, um outro processo também, nessa época do Covid, por que Deus deu a vida para minha avó? A minha avó estava com alguns vícios, ela estava bebendo muito, né? E eu acredito que Deus deu essa segunda chance para ela também ter um encontro com Deus, porque se Deus levasse ela naquele momento, a alma dela ia se perder, né? E ela que levou a gente para a igreja, ela era uma mulher sábia, ela sempre foi cristã, só que ela estava afastada dos caminhos de Deus. Então, olha aí, hoje a gente consegue entender assim, que o meu pai Deus levou para ele não se perder, e a minha avó Deus deixou, porque ela estava perdida, só que Deus queria que ela tivesse um particular com ele, e assim foi. E agora, um outro comentário. E tudo isso que vocês lembram, olha só, eu percebi que quando você lembrou dele, você lembrou com muita alegria, que ele mimava ela. Sim. Então, mesmo todo esse processo, ainda ficou as memórias alegres. Olha só como que Deus fez as coisas. Às vezes a gente faz uma pergunta pesada, mas não é pesada. É que para entender o contexto. Poxa vida, eu vou ser sincero com o senhor, se for para me ficar dando trabalho com meus irmãos, não é como não dá trabalho para a família, a não ser que tenha um processo, né?
A gente quer assim, a gente deseja ir dormindo, né? Não tem problema, eu pelo menos assim. Dormindo, porque eu não preciso me cansar, eu estou deitado lá. Não, mas a gente, como cristão, a gente tem que levar essa situação mais assim, conversar naturalmente, porque a gente está saindo do nosso reino e indo para a glória. É interessante a gente ficar com medo de morrer aí, irmão. Você tem a salvação garantida. Pode ter não. É por isso que Paulo fala, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Né? Eu tinha muito medo. Hoje eu só falo assim, eu dou umas dorzinhas no peito assim, Senhor, você vai me levar agora? Segura só uma semana. Então assim, a gente tem que ser objetivo, né? Que nem domingo, tem aquela situação lá. A gente estava no hospital, a pessoa estava lá, a família sofrendo. A família falou assim, vamos fazer uma oração para que Deus faça a vontade dele. Foi feita a vontade dele, Senhor. Se é para levar, deixa eu levar, porque a gente estava vendo sofrimento, tanto do amigo que estava na cama, e como da família. Então, foi feita a oração. E muitas pessoas podem julgar, como que faz uma oração dessa? Fazer a oração para o Senhor, fazer a vontade dele. Se a vontade dele para levar ele, que leve para acabar o sofrimento da família. Porque sofre a pessoa e sofre a família também por ver a pessoa sofrendo. E ninguém quer ver um ente seu sofrendo em cima de uma cama, né? É um tema muito forte, mas a gente tem que encarar. Ficar bravo comigo, ficar olhando assim, abre o olho, assim. Na hora que eu fiz a pergunta, ele olhou assim e falou, vixe, não, a gente tem que todos nós estamos ligados com essa situação, com a vida. A gente tem que ter atenção. Saber que Jesus fala, né? Mas que bagulho louco, né? O testemunho abriu um moleque com vários tão interessante, porque a Bíblia fala o quê? Que aquele que espera nessa vida é o mais miserável dos homens. Por quê? Porque está nos destinado a ele. Sem cortar. Eu estava prestando atenção e quando falava, poxa, meu pai ficou só. Aí quando ela falou, aí eu perguntei, né, o pai deu dela, e meu pai era assim, adorava ela. As memórias, você não fica triste, você fica... E ela lembra dele, que eu perguntei, eu mostro foto dele, ela lembra dele. Não ela traz aquela tristeza, puxa, quando meu pai, minha mãe, não, foi legal, meu pai curtiu, meu pai viu um milagre. Então ele viu um milagre, então assim, Deus permitiu, né? Que ele vivesse, na verdade não visse, que ele vivesse o milagre. Né? Ele só não viu, ele viveu, né? Ele viveu isso. A palavra mais importante é essa, viveu. Uma coisa que a gente repara muito se investigar nos versículos melhor, né? A gente vê que tem muitas pessoas que ficam ali, né? E desesperadas por quê? Porque não pôde aproveitar e contar a vida. Tipo, né? Não valorizou, não aproveitou. E eu vejo que no caso de vocês todos, né? Tipo assim, são coisas boas. Tipo assim, meu pai faleceu, você vê, poxa, ninguém morreu brigado com ninguém, se acertou ali, verdade. Morreu em paz, por quê? Sim. Porque a consciência fica diante do Senhor ali, né? Tranquila. Enquanto fica aquela coisa, poxa, eu poderia abraçar, não abracei, Sim. Poderia cuidar, não cuidei, poderia beijar, não beijei, poderia almoçar com ele, não almocei. Porque depois que vai, fica só as suas lembranças. Sim. Agora, que lembranças estamos deixando para quando aquela pessoa se partir? É o legado, né, pastor? Todos nós precisamos deixar um legado. Então, cabe a mim e a você nos preocupar qual legado que vamos deixar. Né? Eu sempre falo lá em casa, eu dou um bom exemplo para vocês seguirem. Agora, se vocês não quiserem seguir, não venha me culpar que eu não deixei um bom legado. Porque todos nós deixamos. Só que uns cumprem, outros não. Mas não significa que um legado ele não é deixado. Minha avó deixou um legado, meu pai também deixou dele. Agora cabe a nós querer seguir esse legado ou não. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Você segue o que você quiser, mas não pode falar que o legado ele não foi deixado. Toda a família deixa um legado. Interessante desse programa aqui, que a gente bate o papo, que a gente não combina nada.
E a gente começa, o testemunho vai, a gente começa a fazer as perguntas, às vezes as perguntas não tem nada a ver. Mas vai entrando no leque que é importante. Quantas pessoas estão lá pensando no outro? Quantas pessoas estão ali, pessoas no hospital, querendo milagre? Ela fica esperançosa. Poxa, você teve um diagnóstico de morte, mas ela viveu. Poxa, eu também posso ter vida, né? E aí vai movimentando, Deus vai movimentando as águas e o milagre vai acontecendo. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. E eu conheço, pastor, pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu, mas Deus preferiu levar o bebê. E as pessoas estão firmes com Deus. Então, assim, não é só porque Deus deu a bênção para mim. Tem pessoas que eu conheço que não foram bem-sucedidas e continuam servindo a Deus. Porque entendeu que a vontade de Deus era essa. Por mais que doa, por mais que seja sofrido, entendeu. Não, Deus quis assim. Deus quis levar. Uma coisa é verdade. O médico olhou para mim e falou assim, se você fizer cirurgia para arrancar o tumor do ouvido, você morre, você tem sequela. Você tem que fazer. Para minha chefe. E assim, você tem poucos dias para resolver isso. É complicado. É complicado. Então, estou aqui enchendo o saco de você. Já faz 14 anos essa cirurgia. O mais importante de tudo é tudo que o Pai quer gerar em nós, né, nas situações que a gente vai viver, porque todos nós passamos situações diferentes, semelhantes, porém tratamentos diferentes, processos diferentes. É que cada um precisa de um forge diferente, Exatamente. de uma quantidade de calor diferente do outro para poder forjar. Mas uma coisa tem que ser igual a todos nós. A palavra, vamos dizer, diante do Pai, na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, né? Se a gente vai murmurar, a gente vai questionar, a gente vai realmente falar assim, Senhor, eu te louvo. Mesmo, porque você deve ter louvado ao Senhor mesmo ali, tudo arrebentado, ali, acabada, sabe? Você falou, pô, tem que ser forte por mim, pelo meu esposo, pela minha família. Então, não é fácil, porque quem passa por isso, não sabe o peso que a gente passa dentro de nós. Mas qual que é a diferença? É quando o nosso coração entende realmente quem é o nosso Pai. O que nós temos esperado e crido. Como diz aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E isso é um segredo que nós temos que entender isso. Senhor, você falou, né, de pessoas que passaram um processo, mas Deus levou. E só que estão de pé, porque sabem que realmente, na eternidade, estaremos todos nós lá, como paz e amor. E é isso que o cristão, para mim, o maior que o cristão possa ter nessa vida, é saber que está com a sua vida eterna. E vai chegar o grande dia que nós veremos o nosso Salvador. Eu falei que vai enxugar toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem que entender que aquilo que já foi, é melhor que a gente. Exatamente. A gente ainda está aqui. Passar, tem que pegar sol, carregar a mochila nas costas, né? Trabalhar dentro do motor quente, ainda de estufa. É glória. Isso é bênção. Enquanto nós não cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. É a bênção. Eu quero falar um pouco. Eu também quero. Eu quero ver meus netos. Eu também ver meus netos. Mas, que seja feita a vontade do Pai. Vamos lá, profeta? O Ailton está com medo. O Ailton ficou preocupado. Ailton, Lembrei da pelo história amor lá. de Deus. Lembrei da história lá que o rapaz fala, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? É verdade. É que aquilo que a gente não viveu, não conhece, a gente sabe, né? Mas mesmo assim, ninguém voltou para falar. Aleluias. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, que as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, é digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém, amados. Que você possa crer, sabe? Jesus, ele se faz presente. Ele está a todo momento batendo as portas dos nossos corações, pedindo permissão para fazer morada. Amém? Que foi falado de vida, foi falado de testemunho, foi falado daquilo que o Senhor ele pode fazer. Eu não sei o que você pode estar passando neste momento, que tipo de pensamento está no teu coração. Mas uma coisa eu posso declarar para você: Cristo pode todas as coisas. A Bíblia fala que Lázaro ficou 4 dias. Muitos não acreditavam mais naquele milagre, mas quando Jesus chegou ali, ele falou bem assim: Pai, graças te dou porque eu sei que o Senhor me ouve. E para que este povo saiba que eu sou um contigo, Pai, que o Senhor faça este milagre. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Eu não sei o que é o Lázaro que está na sua vida que morreu, mas saiba de uma coisa: se você crê no Senhor Jesus Cristo e você abrir o coração, chegar para ele a sua vida, ele fala na palavra a seguinte palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque ele é o autor da vida. Amém?
Está aqui orando ao Senhor, amém? E que você possa acreditar. Se você crê, no teu coração possui Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar, o que Ele mais quer na sua vida é salvar a tua alma, te levar para o reino celestial dele, aleluia. Aleluia, Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, e nós te louvamos, Pai, porque sabemos, Pai de amor, que o teu amor, ele é incontável, insolável, podemos medir, Senhor, como é o teu amor que o Senhor tem, Pai, por este homem, por esta mulher, por esta criança, por este adolescente, por este jovem. Mas uma coisa, meu Pai, nós temos certeza, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer mudar este quadro, o Senhor quer mudar, Senhor, essa história, o Senhor quer trazer vida, e vida com abundância. Então, Pai, que no nome de Jesus, Papai, onde chegou, Pai, esse testemunho de vida, chegou, Pai, cada palavra que diz, que seja, Pai, de uma semente plantada por Ti, Pai, que o Senhor possa operar um milagre, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que não é por força, nem por violência, mas é pela ação, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. E Ele age, Pai, sobre a Tua palavra, que a Tua palavra é a espada, Pai, do Teu Espírito, Senhor. E é esta palavra, Pai, que está no coração guardada, que vai gerar, Pai, a semente, a frutificar, o fruto que está no Teu coração para esta vida, Pai. Por isso, Pai, que no nome de Jesus, Pai, seja desfeita agora, Pai, toda a obra do inimigo, Papai. Seja anulado todo laço de morte, Pai, e que venha a vida eterna, que venha a salvação, Senhor, desta vida, Pai, desta alma, a restauração, Pai, deste lar, deste casamento, Pai, desta família, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. E que o Senhor, Papai, opere a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai. É o que nós pedimos agora, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.